Oi, gente, boa tarde. Tô passando aqui para conversar com vocês, atualizar vocês, né, sobre a escola do Henrique. Infelizmente, as notícias não são como eu gostaria de dar, né? 2 semanas de aula, o Henrique já foi trocado de sala 2 vezes. Ontem o Henrique não foi porque tá muito difícil a adaptação dele, né? Também não é para menos. 2 semanas de sala, o menino já foi trocado de sala 2 vezes, né? Professor auxiliar já mudou 2 vezes também. E é complicado porque a criança autista ela precisa criar um vínculo, né? Ela precisa pegar confiança, ela precisa pegar carinho na pessoa que vai ficar com ela, né? Nos amiguinhos. E nessas trocas de sala fica bem difícil, né? Hoje eu cheguei na escola, né? Mais uma vez. Cheguei na salinha que até então o Henrique estava, né? Eu já notei, percebi que a professora veio, que a professora auxiliar dele não estava e que a professora de turma veio até mim para conversar comigo. Nesse momento eu já estranhei, né? Daí ela disse, a sala do Henrique não é mais aqui. Daí eu falei, como assim? E nesse meio tempo, a professora auxiliar do Henrique, que estava em outra sala, já esperando pelo Henrique, veio em minha direção. Daí eu falei, olha, não vou nem deixar o Henrique entrar na sala de aula. Infelizmente, isso não está certo. Eu estou me dirigindo direto à secretaria para conversar com eles lá. Daí cheguei lá, falei, o Henrique trocou de sala. Daí ela disse o Henrique, daí eu falei, o Henrique. Ela disse, a gente trocou, mas como ele não veio ontem, eu falei, olha, ontem ele já não veio porque tá difícil para ele se adaptar aqui na escola. Daí, agora vocês vão trocar ele de sala de novo, sem me comunicar, o que tá acontecendo? Não tem lugar pro Henrique aqui? Falei, a impressão que dá que não tem uma sala adequada para o Henrique, que vocês estão trocando ele assim, sabe? Que ele fica rolando que nem... Daí ela disse assim, é porque aquela sala tá muito cheia e daí a gente resolveu colocar as crianças com deficiência intelectual junto. Daí eu falei, oi? Falei assim, vocês não estão entendendo. Eu vou levar meu filho embora junto comigo, porque eu não vou deixar meu filho trocar de sala mais uma vez. O menino não tá criando vínculo e isso não tá sendo bom nem para ele nem para mim como mãe, porque daí eu saio daqui com meu coração na mão, porque a criança já fica arrasada na sala, né? Já fica apreensiva, porque vai entrar de novo numa turma nova, com uma professora nova, e eu não acho isso legal. Essa mudança assim tão de repente, tão repentina assim, sabe? E com frequência. Até quando isso? Se vocês não estão preparados para o Henrique aqui, se vocês não têm lugar para o Henrique aqui, eu sou obrigada a correr atrás dos direitos dele, eu sou obrigada a correr atrás de outra coisa, mas não dá para ficar desse jeito. Hoje o Henrique numa sala, amanhã noutra, não dá para continuar, sabe? Daí se olharam, né? A supervisora e a outra, não sei o que é, tava lá junto na secretaria. Dela disse assim, não mãe, tu tá certa? Daí eu falei, olha, eu quero que vocês entendam que a minha questão não é nem com vocês. Se o colégio não tá preparado, que não tem professor auxiliar aqui para ele, não tá preparado para receber o Henrique, infelizmente eu vou ter que buscar os meus direitos. Porque assim, para defender o meu filho, eu me torno uma leoa. O Henrique, graças a Deus, era uma criança que já era nível de suporte 3. A gente, com as terapias, por ter descoberto o autismo cedo, ter começado a tratar cedo, a gente já conseguiu migrar ele para um suporte 2. E eu tenho esperanças dele passar para 1, sabe? Mas a gente precisa trabalhar em conjunto e não é dessa forma que a gente vai conseguir. Então, infelizmente, eu quero que vocês entendam, não é nada com vocês, mas se para defender o meu filho, eu me torno uma leoa. Eu quero que o meu filho seja alfabetizado, eu não quero que ele seja uma planta em sala de aula. Né? Eu quero ter na minha cabeça o descanso de saber que meu filho está sendo alfabetizado. Eu quero chegar em casa e poder descansar sabendo que o meu filho está sendo bem assistido dentro da sala de aula. Daí elas
pensou, dela falou assim, não, tu tem razão, mãe. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos levar ele na salinha que ele já estava. Daí o que fizeram? Nessa conversação eu descobri que eles acabaram tentando ajudar um pai que estava com um filho estudando de manhã e o outro à tarde, que trabalha à noite, e trouxeram essa criança para a tarde e quiseram colocar o Henrique, né, porque ia precisar mais uma professora auxiliar, quiseram colocar o Henrique e essa criança naquela sala, né, porque a sala que o Henrique estava já estava muito cheia e não poderia receber esse menino, né, e só tinha aquela professora auxiliar, porque o Henrique, eu não sei se falei para vocês no outro vídeo, ele está esperando a professora auxiliar dele, leva 30 dias após o pedido. Mas enquanto a professora auxiliar não chega para o Henrique, ele tá com aquela professora. E aí, no caso, esse menino ia ficar junto com o Henrique. Daí o que eles fizeram? Eles colocaram o Henrique na mesma salinha que ele estava, e ao invés do Henrique, deles mudarem o Henrique para a salinha do menino, eles colocaram o menino na salinha do Henrique. E trouxeram a professora auxiliar para eles ali, né? Então, assim, sabe, não tem cabimento, sabe? E daí eu fico pensando, será que vai ser sempre assim? Será que nós, mães, vamos ter sempre que estar brigando ou indo atrás ou tá em cima para as coisas acontecerem? É complicado, né? É muito complicado, sabe? E eu sinto que esse ano vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano que eu vou precisar estar bem em cima em relação à educação do Henrique, sabe? E vai ser um ano assim que eu já estou preparada, que vai ser um ano de bastante desgaste emocional meu, sabe? Psicológico meu, sabe? Que eu vou ter que tá sempre em cima para ver se eles vão tá, se o meu filho vai estar sendo assistido, porque ele estar dentro da sala de aula é uma coisa, agora eu quero ver se ele vai ser assistido, sabe? Que eles precisam de atenção. Então, é só para atualizar vocês mesmo do que está acontecendo. Eu sei que muitos pais e muitas mães, vovôs, vovós, titios, titias, devem estar passando por isso que eu estou passando neste mesmo momento, sabe? Mas eu queria dizer para vocês que não desistam, que vão sim, corram sim atrás dos direitos dos seus filhos, é direito deles e nós temos que correr, nós temos que brigar pelo direito deles, tá? Um beijo, uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus sempre.